Oi, Vinícius. Olá, Solange, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô sim. E ótimo. Que bom. Prazer em estar aqui. Vamos ver o Prazer. que estão Vamos entrando aguardar o aí, né? pessoal entrar daqui a pouquinho. É, exatamente. A gente bater um papo aqui, né? Isso. Descontração, Legal. papo bem leve sobre a... Alô? Oi, oi. Tá me vendo? É, agora sim, você tinha dado uma travada, mas faz parte desse mundo virtual que a gente vive agora. Tem que se acostumar a se virar nos 30, né? Exatamente, exatamente. Peguei uma aguinha aqui também. Aguinha posta. É, tudo Vamos já. aguardando o pessoal entrar. Bom que a gente tem amigos de outras comissões também. Vamos ver se eles Exatamente. conseguem prestigiar a gente. O pessoal vai entrar. E a gente, se tiver qualquer problema na conexão, você fala, porque quinta-feira à noite costuma ter bastante live. E aí, às Não, vezes, pode. dá uma Não, interferenciazinha. não, tá visto, pode ficar tranquilo. É, quinta-feira é. Antes era o dia do trânsito, né? Agora é o dia das lives, esse É, engarrafamento. exato. Eu Ó, vou tô te vendo. pedir, Vinícius, só para você ler os pedidos aí, as sugestões, algumas coisas das perguntas, porque para mim fica bem pequeno aqui. Você Tá já é bom. mais novo, né? Então tem uma visão melhor. Tá bom, a gente tenta revezar se possível, que aí quando eu estiver falando, se você puder ir vendo e vice-versa, a gente vai tocando dessa forma. Ó, Tá tá ótimo. entrando um Então, monte de chamada de live aqui pra mim. Ó, tô isso. vendo aqui que a Nanda entrou, Sueli também entrou, boa noite. Sejam bem-vindas à nossa live, ao nosso bate-papo. Vamos falar hoje sobre comunicação não violenta e justiça restaurativa. Vou aguardar mais uns 2 minutinhos, Sol, e aí, senão a gente já começa a trocar ideia, Tá bom, vamos sim. tá bom? A gravação é automática, né, Vinícius? Isso, já tá gravando. E aí depois é legal porque vai para o YouTube também da comissão. Vai ficar gravado aqui, a live vai ficar Uhum. gravada no Instagram da comissão e também depois vai pro YouTube. Priscila entrou, a Júlia entrou. O pessoal está Júlia, começando a chegar. bem-vinda. Pri, minha Bem-vinda a grande amiga, todos. linda. Ó, a Bater um Fernanda papo. colocou aqui, ó, boa noite a todos, muito animada com um tema tão atual e importante, com certeza. Obrigada, Fernanda. Ó, Pri, boa noite, sejam bem-vindas, bem-vindos todos. Vamos falar sobre comunicação não violenta e justiça restaurativa. Temas bem atuais e inovadores. E importantíssimos, né? Exatamente, tanto para o presente quanto para o futuro, né? Muito importante nessa época e vai continuar sendo importante, né? Exato. Ó, já deu três. Vamos começar a fazer uma pequena introdução aqui. E aí a gente vai, se for o caso, retomando. Bom, Tá bom, pessoal, para sem quem não problema. conhece a nossa comissão é a de gestão positiva de conflitos da ABA, Associação Brasileira dos Advogados. É, nós publicamos semanalmente posts sobre gestão positivas, né? São posts muito interessantes porque eles podem ajudar tanto no âmbito pessoal, social, quanto também profissional. Então a gente procura ter muito esse cuidado e atenção com todos os nossos seguidores e apoiadores. Além disso, a comissão também tem o GPC Cast, que é um podcast da comissão em que a gente fala sobre diversas ferramentas, né, de gestão positiva de conflitos. É, Além do GPC Cast, nós também temos a roda de leitura e cine, né, onde nós avaliamos artigos, filmes. Essa roda de leitura e cine, ela também é aberta eventualmente a convidados, a participantes externos da comissão. Então,
se tiverem interesse em participar, se verem um tema ou o que quer que seja, que quiserem sugerir também, a comissão está sempre aberta a ouvir. Então, podem interagir com a gente nos posts, chamar no direct, o que quer que seja, que quanto mais pessoas participarem da nossa gestão, né, de conflitos como um todo na nossa Instagram, serão muito bem-vindos. Ó, a Mônica entrou, a A Andréia, nossa Andréia entrou, a presidente, doutora Andréia entrou. entrou. Sejam Maravilha. muito bem-vindas. Ó, a Comissão de Direitos Humanos também da AB entrou. Obrigado pelo prestígio de todos. Nós já Maravilha. apresentamos, então, a nossa comissão para não perder tempo, para a gente já começar a falar dos assuntos que são bem interessantes. E para abrir a nossa live, esse nosso bate-papo, eu queria começar falando que eu estou vestido a caráter para lembrar a todos sobre o mês do Setembro Amarelo, né? Já que estamos falando sobre gestão positiva de conflitos, falar sobre o Setembro Amarelo, que é o mês escolhido como mês de prevenção ao suicídio, é muito importante, porque a gente precisa falar. O diálogo é extremamente importante em qualquer situação. Nós temos números altos no Brasil em relação a suicídio, né? E a gente sabe que muito disso está tá relacionado à falta de diálogo, né? Então, assim, a gente abre a nossa live fazendo esse alerta e esse convite. O governo disponibiliza o número 188 para quem precisar de apoio, para conversar com um voluntário, mas enfim, a gente não deixa sempre de recomendar o auxílio médico, conversar com um psicólogo, um terapeuta, ou fazer algo que mostre para você o quanto você é importante, né? Porque todos nós somos importantes para alguém, nós fazemos parte de uma coletividade, de uma família, de um sistema familiar, de um grupo, e que nós temos sim o nosso valor, a nossa importância. Nós também temos nossas fragilidades. Eu falo como um homem que às vezes a gente aprende desde novinho que tem que reprimir a nossa emoção, né, e tudo mais, e a gente Não sabe que pode isso às vezes chorar, né? isso está muito ligado, às vezes, a quem, no final das contas, acaba cometendo esse ato. Então, a gente começa a nossa live prestando a nossa homenagem, a nossa solidariedade ao mês de setembro, né, de prevenção ao suicídio. E a gente sabe que isso está muito ligado também à comunicação, né, Sol? Exatamente. Foi muito bom você trazer isso, Vinícius, porque a gente acha que a comunicação é só a gente se expressar, é só a gente falar. Mas o silêncio fala muito também. O silêncio diz muita coisa. Então a gente tem que observar sem julgar. Observar por que aquela pessoa está tão quieta, por que ela está tão calada, sabe? Por que ela está tão sem se conectar com o mundo. E do outro lado, Vinícius, a gente também tem que aprender a expressar as nossas necessidades não atendidas. Então a gente tem esses dois pontos, né? O silêncio que diz muito, e não só quando a pessoa fala muito, mas também tem as pessoas que não conseguem dizer as suas necessidades, vão engolindo, não conseguem pedir, né? Porque a comunicação não violenta, ela está baseada, ela tem quatro componentes, né? É a observação, que é observar sem julgar, é os sentimentos, assim, se você está com dor, se você está com raiva, se você está com fome, se você está com mágoa, né? Enfim, tem vários. As necessidades, e aí como é que a gente expressa as necessidades? Pelo pedido. Só que às vezes a gente não sabe pedir, ou pede errado, né? E aí quando pede, o outro acha que está magoando, enfim. E aí tem esses ruídos na comunicação e muitas pessoas vão tendo ruídos na comunicação por muito tempo e vão se fechando, vão se calando, e aí não conseguem mais pedir ajuda e acabam cometendo suicídio. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado com a Sim. nossa comunicação. Exato, com certeza. Se comunicar, eu acho que é a base de tudo, né? E muitas das vezes a gente, principalmente as pessoas que pensam, né, no suicídio, que cometem esse ato, assim, isso vem acompanhado muitas das vezes de problemas até de gerações, né? Gerações de pais, né, de familiares que não se comunicam bem, que não se expressam bem. Mas aí o que que é esse bem, né? A comunicação não violenta, ela também não é um binarismo de certo ou errado, né? Sim, Simples, exatamente.
É importante falar isso, porque assim, cada um se expressa de uma determinada forma, né? O neném, por exemplo, o neném, enquanto ele não aprende a falar, ele só chora. Então, assim, como é que as mães conseguem praticar essa mágica de interpretar o que aquele neném está O precisando, né? choro que é de fome, de sede, né? Exato. Que está com a fralda suja, né? Então, mas você trouxe uma outra questão bem importante, é observar. É, Então, a gente precisa aprender a observar o outro, observar as necessidades, né? E a observar sem julgar, né? Tipo, a exato. mãe, igual você falou, aí eu posso observar, mas se eu julgar, não, eu acho que é fome. Não, não é. Vamos, né, observar. Será? É isso mesmo, né? Para atender às necessidades dele. Mas a mãe faz isso melhor do que ninguém, Vinícius. Exato. As mães são mágicas, para mim é isso. Mas assim, pegando esse gancho para falar um pouquinho sobre a justiça restaurativa, né? A justiça restaurativa, ela é uma ferramenta um tanto quanto nova, digamos assim, né? E ela também pode ser considerada uma grande ferramenta que auxilia na gestão positiva dos conflitos. Esses conflitos, muitas das vezes, eles podem ainda sequer existirem, né? A gente aprende ao longo dos estudos sobre JR que os círculos restaurativos, né? Eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que são. Uhum. Eles oferecem a oportunidade de você utilizar aquele método ali até efetivamente se não há uma relação entre as partes. Você pode fazer um círculo restaurativo para estabelecer, para iniciar, para fomentar um fortalecimento da relação entre as partes. E aí, para Sim. isso, né, existe toda uma metodologia, né, existem algumas ferramentas de utilização, mas você tocou numa delas que é a principal, que é saber ouvir, né, aprender a ouvir. A gente também aprende ao longo da nossa formação de gestor de conflito, né? Só que é, É. a gente é muito inclinado, às vezes, a atacar, a saber falar, a saber se impor. Mas a gente muitas vezes, não exerce a escuta ativa, né? Que é tão importante. Saber ouvir. Peraí, deixa eu interpretar. Porque, como você falou, às vezes a pessoa se expressa, né? A gente colocou o exemplo do neném, você não entende ainda. Então, peraí, como é que eu vou refinando o meu ouvido, né? E a minha percepção como ser humano, como um todo, para tentar entender o que aquele ser humaninho ali quer transmitir. Mas isso também acontece com o adulto, com o mais velho, com o Sim. adolescente, né? É. Essa escuta, Vinícius, ela é importante porque a gente tem o hábito de escutar sem prestar atenção. A gente já quer escutar e responder. Não, escuta, verifica, tem dúvida, confirma. É, é isso mesmo? Deixa eu entender. Eu entendi isso. É isso que você quis dizer? Né? E aí a gente vai para aquele outro ponto da questão da empatia. Né? Exatamente é isso. Eu estou entendendo bem, porque aí você consegue verificar o mundo da outra pessoa. Né? Se ela às vezes está trazendo de uma forma agressiva a fala dela, e se você reagir de imediato não vai resolver o problema, né? Não vai ter a gestão positiva daquele conflito. Quando você para, ouve realmente, consegue entender por que ela traz uma fala, às vezes, um pouco mais agressiva, tem uma empatia por ela, né? Uma compaixão, você consegue começar a entender algumas questões e começa a entender exatamente a necessidade dela para que ela consiga fazer de forma correta, de forma clara, o pedido. Né? Então, a gente Sim, consegue, né, fazer uma gestão positiva desses conflitos. Se a gente tem um pouco de compaixão, de escuta ativa, né, de empatia, de rapport. E não tem nada demais, né, Vinícius? Você perguntar, olha, eu entendi bem? Foi isso mesmo que você quis dizer? Né? Então, uhum, eu acho que a gente vai, aos poucos, com a justiça restaurativa e com a comunicação não violenta, vai usando isso nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de trabalho, né, com o judiciário, e melhora muito, né, não, Vinícius? sim, com certeza, melhora muito. E assim, eu acho que é interessante isso que você falou, pelo seguinte, nós nunca vamos estar 100% preparados
para o conflito, né? Então, assim, é muito interessante porque a comunicação não violenta e a justiça restaurativa são duas ferramentas que elas estimulam muito a questão do autoconhecimento, mas também do aprimoramento, né, pessoal? Porque, assim, a gente nunca vai sentar para conversar, para falar sobre um determinado problema, seja com um companheiro, seja com um familiar, ou outros exemplos que a gente vai citar mais à frente, e estar 100% preparado pessoalmente para encarar aquilo ali. Não, é um exercício que às vezes você tem que aproveitar a oportunidade e aplicar mesmo ali no seu dia a dia, né? Seja num diálogo mais simples com o seu companheiro, com a sua companheira, enfim, ou até com um desconhecido, né? Eu brinco assim com os Como, atendentes. Como é que você está atendendo os atendentes de telemarketing, né? A pessoa que está é ali do outro lado trabalhando. como a doutora Andréia colocou, é muito importante para o autoconhecimento, né? Então, a gente tem que ter esse autoconhecimento para poder conseguir aplicar. E você trouxe uma questão, outro dia eu estava conversando com uma cliente e a gente tem muito ruído de comunicação no WhatsApp, né? Aí, às Uhum. vezes a entonação da voz, às vezes se fala em caixa alta, né? Essas questões. E aí ela me fez uma pergunta, eu falei, eu não entendi essa pergunta. E aí, ó, Vinícius, foi sensacional. Eu falei assim, o que você pretende, né? O que você realmente deseja saber quando você me pergunta isso? Aí ela me explicou, e era completamente diferente do que eu estava imaginando, do que eu estava julgando. Eu falei, não, né? Eu preciso escutar, quer dizer, escutar assim, né? Deixa eu entender a fala dela, a escrita dela. E ela me explicou, eu falei, então é isso, isso e isso. Então eu conseguia, né, naquele momento, verificar realmente qual era o pedido dela, qual era a necessidade dela, que ela não estava sendo atendida. E hoje eu conversando com uma Exatamente. amiga, a Fernanda Gadotti, eu falei assim, tá bom, minha amiga, me diz, qual é a necessidade que você não está atendida, que você está me pedindo isso? Ela falou, você está fazendo CNV, né? Entendeu? E Muito bom. é legal, porque, sabe, as coisas acontecem, você vai falando, nossa, flui melhor, né? É bem melhor, bem bacana. Exatamente. É engraçado isso com as mensagens. Às vezes eu sempre faço esse exercício também. Recebo uma mensagem de algum cliente ou algo assim e pergunto, né? Eu me questiono, peraí, será que eu entendi essa pergunta? Porque às vezes a nossa mente, até dependendo do momento que a gente está passando, a gente está num momento muito acelerado ou estressado por alguma coisa externa, você recebe uma mensagem, você lê, a sua interpretação ela é diferente, né? Então, assim, na justiça restaurativa, a justiça restaurativa ela é uma ferramenta que ela tem sido muito utilizada para situações mais críticas, envolvendo crime, Uhum. né? Então, assim, é legal a gente estar falando disso, porque pergunta assim, a gente se pergunta, poxa, é possível um diálogo entre vítima e ofensor? Na perspectiva da justiça restaurativa, caso as partes desejem, é possível sim, né? E como é que Aham. funciona, como é que funcionaria a justiça restaurativa? A justiça restaurativa, ela tem como atores, digamos assim, o facilitador, né? Que Sim, é o responsável por organizar a roda do diálogo, né? Ele também costuma trazer a vítima, né? Isso a gente falando na perspectiva de crime, né? De um eventual crime. ok. Convida a Aham. vítima também para que ela possa explicar, transmitir tudo que ela sentiu diante daquela situação ali de violência, traz o ofensor para ele também trazer toda a perspectiva, explicar, enfim, tudo que envolveu ali aquele acontecimento e também traz a comunidade. Então, é muito interessante a ferramenta porque ela proporciona com que todos ali ouçam, né, que é o que a gente vinha falando aqui, porque a perspectiva externa ela acaba sendo uma, mas estando dentro do círculo restaurativo ela é outra. Ela ouve Sim, todos os envolvidos ali, todo mundo tem a oportunidade de fala e também de sim, escuta, né, o que é muito claro. importante. E aqui eu trago como exemplo que está muito ligado também à questão da comunicação não violenta, que é uma das ferramentas da justiça restaurativa, que é o objeto da fala. No que Sim, consiste o objeto da fala? O objeto da fala ele é escolhido pelo mediador de acordo
com o que está sendo proposto ali, como eu falei no início da live. Não necessariamente a justiça restaurativa, o círculo restaurativo, ele precisa ser proposto quando há violência, quando há um caso de crimes, né? Só para ilustrar isso que a gente está falando também, a justiça restaurativa ela tem sido muito utilizada em casos familiares, em casos envolvendo menores infratores, né, que cometem atos infracionais, exatamente porque ela, de alguma forma, ela consegue produzir o caráter de ressocialização de uma forma um pouco mais eficaz, entendeu? Então, assim, voltando a nossa conversa para o objeto da fala, na questão da comunicação não violenta, ele é muito importante porque ele oportuniza a todos os participantes daquele círculo restaurativo a oportunidade de fala, independentemente de tempo. O ideal é que no círculo restaurativo não tenha limitação de tempo, porque cada um precisa de um determinado tempo para se expressar, né? Para se comunicar, para colocar a emoção para fora da melhor forma possível. São indivíduos completamente diferentes, com experiências de vida, né, Vinícius, completamente diferentes, né? Então, cada um tem o seu tempo, né? Sim. E, enquanto você estava falando aí, colocaram aqui que a questão do não julgamento é fundamental, né, para a CNV. E a Cristina também colocou a questão da importância, né, que a gente não tem, né, mas a importância da CNV nas escolas, né? Quantas escolas públicas aí, né, tem tantos problemas, né? E são problemas de julgamento, são problemas de que não tem as necessidades atendidas, né? Então, e eles precisam falar, né? Muitas vezes eles não conseguem falar em casa. Então, se tivesse, né, uma forma de falar, né, na escola e de ser escutado, né, efetivamente, seria excelente, até porque isso que você falou traz uma outra questão que eu queria trazer aqui, é quando a gente recebe uma mensagem negativa, né, que o Marshall coloca que a gente tem 4 opções, né? A gente pode culpar a nós mesmos de como é que eu fiz aquilo, né? Eu sou idiota, como é que eu pude fazer aquilo? A outra é culpar aos outros, né? Tipo, você que não fez, você que não prestou atenção. Escutar os nossos próprios sentimentos e necessidades quando a gente ouve, né, uma questão negativa. E escutar os sentimentos e as necessidades dos outros. Mas, para isso, a gente tem que escutar e conseguir ter o momento da fala, que acontece no círculo restaurativo. Sim. E cada um com seu tempo. Porque, às vezes, eu posso demorar 40 minutos para explicar uma coisa que o outro vai te explicar em 20 minutos. Né? Mas ele tem uma história de vida completamente diferente. Né? Ele tem um percurso completamente diferente. O emocional dele é completamente diferente, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Não dá para ficar, todo mundo igual, todo mundo fala em 10 minutos. Não, não é todo mundo igual. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua história de vida, né? Exato, exatamente. E é interessante isso porque o círculo restaurativo, ele também dá a oportunidade de você não falar, se você não se sentir bem, né? Não é porque você está vivendo, passando por... o direito ao silêncio. E aí, o que é interessante dessa ferramenta? É que quando cada um tem a oportunidade de fala, todos exercem a escutativa, né? E aí, naquele momento em que, por exemplo, a vítima, o ofensor ou alguém da comunidade ou mais pessoas de uma comunidade falam sobre a perspectiva dela daquele conflito, sobre aquilo que aconteceu ali, automaticamente a percepção de todo mundo muda. Agora, em que sentido? Não existe uma regra, né? Não existe, não é uma receita de bolo, digamos assim, né? Mas a intenção dos círculos restaurativos e da justiça restaurativa é fazer a justiça de uma forma diferente. É o ofensor poder ouvir da comunidade, a comunidade da qual ele pertence, o que aquele ato infracional ou aquele crime, aquele ato de violência que ele cometeu, o que significou, né, para aquelas pessoas.
E muitas das vezes o próprio ofensor ele pode se enxergar a partir daquele momento, como alguém que comete um ato que tem uma relevância social. Porque muitas das vezes a pessoa, o indivíduo que comete um ato, ele não tem essa percepção. Ele acha que não, Não tem essa tá tudo consciência. bem. Exatamente. Então, assim, é, essa ferramenta, ela possibilita que cada um exponha da sua forma, a sua maneira, e ali todos os atores envolvidos, eles são, de alguma forma, atingidos, né? Atingidos, que eu digo, tocados. Muitas das vezes, eu, como vítima, posso me ver no ofensor, dependendo da forma, do que ele traga, né? E é muito interessante porque, como a gente falou no iniciozinho da live, a gente sabe que as pessoas, né, todo mundo carrega uma bagagem emocional, uma bagagem histórica. Então, às vezes, a forma como aquela pessoa está se comunicando, ela, ela traz coisas, né, negativas que perduram até hoje. Solange, você travou para mim, você está me ouvindo? Oi, Sol, tá me ouvindo? Você deu uma travadinha aqui para mim. Oi, Sol, tá me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, sai e tenta entrar de novo. Ó, ela saiu. Problemas técnicos fazem parte de todos os eventos ao vivo. E daqui a pouco a Sol tá entrando aqui com a gente. Vamos ver, ela tá voltando daqui a pouquinho. Cris, vamos falar rápido, daqui a pouquinho sobre essa juventude, sobre esses alunos, que é muito importante. Ó, acho que ela tá voltando. Tô mandando o convite para ela aqui, vai entrar já já. Tá bom, ó. Ela tá tentando entrar. Enquanto isso, pessoal, eu vou dar andamento aqui, analisando um comentário que a Cristiane Várzea, nossa colega aqui de comissão, fez, né? Que é muito importante. Ih, Solange está entrando. Oi, Sol. Tá travando ainda. Ó, vou aproveitar, enquanto a Solange está tentando entrar aqui, só para a gente dar continuidade, analisar o comentário da nossa colega Cristiane Várzea. Ela colocou assim: bom, vejo muito isso com os meus alunos. Cometem atos violentos com os colegas e não percebem que estão sendo violentos. Isso é muito interessante, né? Porque a juventude, né, os adolescentes principalmente, entram naquela fase da pré-adolescência, da adolescência, e a gente sabe que ali é uma fase bem complicada, né? Em que muitos começam a se achar
dono da verdade, está passando por aquele amadurecimento, e aí, no momento, na oportunidade de se expressar, muitas das vezes eles têm um pouco mais de dificuldade, né? A gente sabe, como a gente Voltei. falou, voltou. Voltei. Congelei aqui, fiquei, ninguém me tirava desse congelamento. Desculpa, gente, mas faz parte. Faz parte do show. Eu estava Faz comentando parte. aqui, eu estava Ah, analisando um comentário que a Cristiane Várzea, nossa colega de comissão, fez, que é muito ah, interessante, que tem a ver com os jovens, né, os alunos. Ela falou assim, ó, vejo muito isso com os meus alunos, cometem atos violentos com os colegas e não percebem que estão sendo violentos. E aí eu estava falando que realmente a juventude, a pré-adolescência para a adolescência, eu acho que é a fase mais crítica, mas também ao mesmo tempo é a fase mais aperfeiçoável, né, digamos assim. sim, Porque sim. porque o adolescente, ele está passando por aquela fase de criando maturidade, né? Criação de maturidade, percepção, ter um pouquinho mais de autonomia de pensamento, e ao mesmo tempo também tem muita influência externa dos colegas. Então, por exemplo, se ele é uma pessoa, um jovem que não é violento, ele começa a andar na escola, ou aonde quer que seja, com quatro ou cinco que são um pouco mais violentos, obviamente que o Sim. diálogo dele vai se tornar um pouco mais violento, a forma como ele se expressa, às vezes se fecha demais, né? A gente sabe que jovens também têm muito essa tendência a se fechar, ainda mais hoje com o mundo de tecnologia, se expressam muito mais no virtual do que no Do que... presencial. Exatamente. E assim, tem muito da questão de o fulano fez, eu fiz também, né? Os jovens, né? Os adolescentes. Ele vai, eu vou. Então, assim, tem que prestar muita atenção nisso, né? Porque tem uma passagem, um exemplo no livro do Marshall, Vinícius, que tem, né, uma pessoa que está assistindo lá o seminário dele, ele fala, eu precisava ter te conhecido uns 2 anos atrás, porque se eu tivesse conhecido, se eu soubesse de todas essas técnicas, eu não teria matado o meu amigo. Ele matou o amigo num ato de violência, deve ter saído alguma briga, né, alguma coisa, e aí, né, não houve a comunicação não violenta, de repente não houve nenhuma comunicação. E muitas questões acontece isso, muitas pessoas são mortas por questões, né, não há uma comunicação entre eles não conseguem se ouvir, eles não conseguem expressar exatamente o que eles querem. E aí, quando a Cristiane fala da questão da escola, eu acho importantíssimo, porque as crianças precisam se expressar, precisam saber pedir, saber o que querem, né? E, e tem vários ainda adultos que fazem a criança obedecer pelo medo, né, Vinícius? Exato. E não exatamente porque precisa, né? Não há essa explicação. E Uhum. não é pelo medo que a gente quer. A gente não quer ninguém falando amém porque tem medo. Não, tem que entender por que precisa fazer aquilo, e a mãe também, olha, eu me sinto desprestigiada quando você, né, não me ajuda, por exemplo, a lavar a louça. Né? Eu fico muito chateada. Meu filho, né, há necessidade de você fazer isso por causa disso. E não só vai lá e faz, tem que fazer. Né? E Exato. aí o adolescente vai se rebelar, não vou fazer. E aí começam os conflitos, né? Exatamente, exatamente. E é importante porque quanto mais cedo for inserido a comunicação não violenta num âmbito familiar, dentro de uma comunidade, dentro da escola que forma cidadãos, enfim, a gente sabe que é um trabalho de longo prazo. A CNV, a Justiça Restaurativa, o Círculo Restaurativo, eles não são ferramentas mágicas em que sai todo mundo É, perfeitamente transformada, mas são ferramentas que trazem realmente a oportunidade de reflexão, né? E elas se comunicam dentro do círculo restaurativo. Você pode fazer com que o jovem aperfeiçoe a fala dele, porque ele vai ter sim, oportunidade de fala, né? E a gente sabe que hoje a gente precisa preparar essas pessoas para o conflito, porque os conflitos eles vão existir, eles não vão acabar nunca, eles só vão mudar um pouco, talvez envolver mais
o âmbito tecnológico, mas se nós não formarmos cidadãos, pessoas, seres humanos capazes de lidar de forma positiva com os conflitos, eu acho que futuramente a gente pode ficar muito perdido, achando, né, não achando saídas. E assim, a nossa comissão, que é a Comissão de Gestão Positiva de Conflitos, a gente todos têm um pouco dessa preocupação, né, de trazer o seu conhecimento pessoal e profissional para que as pessoas possam aplicar no seu dia a dia. Porque se aplicar no dia a dia, faz a diferença, né, Sol? Faz muita diferença. E assim, agora eu vou brincar aqui um pouco, Vinícius, vou falar como a Célia fala, né? A nossa ex-presidente. A gente não abraça só a árvore, né? Exato. A nossa comissão não é só para abraçar a árvore. A gestão positiva dos conflitos, a nossa comissão é para trazer esses novos olhares, né? É um aprendizado diário, é com a gente, né? Porque às vezes a gente tem uma fala muito de julgamento com a gente, né? Imagina com os outros. Então, assim, poxa, será que eu estou sendo muito rude comigo? Sabe? Uhum. Pô, eu sou uma imbecil, uma idiota, não sei o quê. Que julgamento eu estou tendo de mim? Se eu faço esse julgamento de mim, né? Imagina o dos outros. Então a gente tem que ter esse cuidado. E é todo dia, né, Vinícius? É todo Todo dia. dia. Porque se a gente tem esse aprendizado diário, esse cuidado diário, dessa gestão, né, positiva dos conflitos, não deixar esse conflito escalonar, a gente não precisaria chegar nessa justiça restaurativa. A gente não chegaria nesses conflitos tão graves que existem, né? Então, essa comunicação não violenta junto com a justiça restaurativa, ela tem que ser praticada sempre, para ver se a gente consegue melhorar, né, a forma de se comunicar, a forma de escutar, né, realmente a compaixão, né, Vinícius, a Uhum. empatia. E ela pode ser de forma presencial, por telefone, né, por vídeo aqui, como a gente está falando. E às vezes também, assim, você, olha, Vinícius, eu não vou falar com você agora porque eu estou nervosa. Vamos num outro momento? Né? Às vezes é melhor adiar do que você falar o que você não quer. Né? Exatamente. Porque depois, é aquele negócio, né? Depois que as palavras saíram da boca, não tem como voltar. E Uhum. aí, dependendo de como eu falo, você interpreta de uma outra forma, porque também tem isso, né? É o que eu falo, não é exatamente o que você entendeu. Né? Às vezes eu quero falar uma coisa, você entende outra e me responde outra. Pronto. Né? Então, às Exatamente. vezes, né, se retira. Né? Como fala, como chegaram assim, sobe lá no camarote e observa. Se retira e depois se retorna. Uhum. Né? Isso também ajuda muito, mas isso é um exercício, é igual você ir para a escola e aprender todo dia um pouquinho de matemática, um pouquinho de português, e a gente vai aprendendo dia a dia, para você não ter tanto trabalho, né, Vinícius, na justiça restaurativa, né, não? Exatamente, exatamente. A gente sabe que muitos dos conflitos que existem hoje no judiciário, eles seriam evitáveis, né? Tanto que o próprio judiciário Sim, hoje estimula esses mecanismos, como a mediação, como a própria justiça restaurativa vem entrando cada vez mais dentro do judiciário, né? as práticas colaborativas. As práticas colaborativas, exatamente porque eu acredito que o tribunal, todo o sistema de justiça, eles chamaram tanto para si a responsabilidade de tutelar, né, as relações como um todo, que quando ficaram abarrotados de processo, falaram, não, gente, olha só, peraí, eu estou lendo aqui esse processo, isso aqui era algo totalmente evitável, algo que se houver um diálogo, se houver um profissional que saiba conduzir o diálogo entre essas partes, isso pode ser resolvido de uma forma mais rápida, de uma forma mais amigável, porque é importante lembrar, né? Eu falo muito isso nos meus atendimentos, que é importante a gente humanizar, ter uma visão um pouco mais macro da coisa, né? A gente não é profissional só para agir diretamente no conflito. Quando o conflito chega até nós, muita coisa, muito desgaste, muitos outros conflitos já aconteceram antes, né, Solange? Sim, com certeza. Isso, Vinícius, acontece muito na trabalhista, né? Porque minha atuação é mais na trabalhista. E acontece muito, e muitos reclamantes dão entrada
em reclamações trabalhistas, Vinícius, não só querendo as verbas, mas de pirraça, sabe? Magoados, chateados. E muitas das vezes, além das verbas, eles querem um pedido de desculpa, um reconhecimento. A doutora Mônica, da 35ª Vara do Trabalho, já relatou, né, num evento do Zoom, que ela já fez uma audiência e as partes choraram e saíram abraçadas, porque a reclamante só queria que o dono do estabelecimento pedisse desculpas a ela, entendeu? E não houve um centavo, né, de condenação, de nada. A doutora Mônica fez todo o procedimento, tudo certinho. Então, assim, olha como que isso podia ter sido evitado. Ela rodou toda uma máquina judiciária, né? Entrou com o processo, advogado, né? A juíza, a secretária, tudo. Porque olha como é que podia ter sido evitado. Exatamente. Né? Exatamente. Muita coisa a gente pode evitar, Vinícius. E assim, eu acho maravilhoso esse tema por causa disso, porque cada dia eu aprendo mais que realmente a gente tem que aprender a se comunicar. Exatamente. A gente tem que aprender a ouvir, né? E não julgar. O não julgar é muito difícil, né? Mas a gente tem que aprender ali. Exatamente. Todo dia, um pouquinho, né? Uma gotinha todo dia. Fala, eu julguei, não posso. E não. Aí, hoje eu não julguei. Ó, parabéns. Exatamente. É difícil, mas vamos, né? Não, é difícil, é muito difícil. Mas eu acho que todos os dias a gente tem oportunidade na nossa vida pessoal e profissional de colocar um pouquinho da CNV em prática, né? Seja com a escuta, seja com a forma como eu vou me comunicar. E de uma coisa a gente tem certeza, você vai falhar. Você vai falhar, não tem problema. Mas a grande questão é a gente não se penalizar, mas a gente ter o olhar, né? Sempre constante, sempre aberto para melhorar, para exercitar, porque é um exercício mesmo, como você falou, é igual o aluno que vai para a escola todo dia. Então, todo dia, na forma como eu vou reagir a uma frase que é dita, a uma mensagem que eu recebo no WhatsApp, eu tenho que parar e pensar, não, peraí, será que ele foi ofensivo ou ele só se comunica de uma forma que é um pouco mais objetiva, né? Enfim, e eu que estou lendo como uma forma agressiva e fria, né? Então, assim, é um exercício muito, muito interno, que eu acho que também faz com que a gente procure a nossa essência e vá aprimorando, porque nós somos seres totalmente moldáveis, né? Exatamente. E aí tem uma outra questão quando você traz isso, Vinícius, que é a autoempatia. Porque não dá para você ficar se julgando o tempo inteiro, né? Então você, além da empatia com os outros, você tem que ter a sua autoempatia, né? Exatamente. Porque senão você não consegue, né? Se você não consegue com você mesmo, com os outros fica mais difícil ainda. E aí, um pouco dessa questão de, né, que a gente fala, desculpa, da CNV, né, do Marshall, eu queria trazer para você, Vinícius, uma questão aqui que eu acho muito interessante e que me abriu muito os olhos dessa questão de comunicação, de julgamento, né, de ser mais submisso, mais compassivo. O Jefferson Capellari é um autor que tem um livro chamado ABC do Girafales. Ele traz umas comparações, né? Ele traz, na realidade, 3 personagens para transmitir um pouco da CNV para gente. E aí eu queria colocar para você, Vinícius, para o pessoal que está nos ouvindo, que é muito bacana. Ele traz a questão da girafa. Por que a girafa da questão da compaixão? Porque ela é um animal grande, o coração é 7 vezes maior do que, né, os animais, ela tem um coração enorme. Como ela tem aquele pescoço grande, ela consegue olhar para o outro com compaixão. Eu achei essa comparação sensacional dele. E aí depois ele traz o lobo, que seria a mesma coisa do chacal do Marshall. E o lobo é aquele que tem o julgamento, que tem a linguagem violenta, tem os jogos de poder. E a gente conhece várias pessoas assim, né? No mundo que a gente vive, a gente... Tô vendo. Então, e a ovelha é o símbolo da submissão, da obediência, né? E a gente conhece vários casamentos, várias relações, e
tem o lobo como marido e a mulher como ovelha. E aí tem uma outra questão. Muitas ovelhas passam a não mais ser submissas e voltam a se tornar girafas. Porque tanto o Marshall como ele, o Jefferson Capelari, colocam que a gente nasceu, né, Vinícius, com uma essência sem violência. Uhum. A gente foi aprendendo, foi sendo criado, né, com essa questão da violência. Bateu, né, apanhou, bate. Se o amiguinho morder, você morde. Né? Se fizer, você faz. Né? E aí, você acha que você pode sempre isso. Então, quando ele faz essas comparações, ele te traz as visões de, nossa, é isso mesmo, isso, poxa, tal situação foi isso que aconteceu. Então, você consegue, de novo, ir para o camarote e assistir e falar, eu estou sendo ovelha, girafa, ou de vez em quando eu sou lobo? E nós somos lobos, girafas e ovelhas em diversos momentos da nossa vida. Exatamente. Né? Cabe a nós identificarmos e falar assim, eu quero mudar, eu estou satisfeita nessa situação, porque tem muita ovelha que fala, me deixa aqui. Deixa eu quieta aqui, vou ficar submissa, entendeu? Ela se anula, ela fica na dominação dali do lobo, mas tá tudo bem. Eu vou julgar se ela quer continuar sendo ovelha? Não. Porque antes, a gente estava até conversando outro dia, mas a fulana pode sair daquele relacionamento e não sai. É um direito que ela tem. Eu vou julgar por que ela não sai, né, não? Uhum. Então, de novo, a questão do julgamento. Eu acho que alguém fez uma pergunta aí, Vinícius, mas eu não estou conseguindo ver, não estou conseguindo ler. É um Eu estou texto vendo aqui o grande comentário aí. da Rita. Mais importante que não julgar, o que é praticamente impossível, é perceber o que o julgamento quer cuidar em nós. É isso mesmo? Normalmente, sim. É, O julgamento, o ato, é, né? Quando a gente exercita o julgamento, às vezes a gente está julgando algo até que nós praticamos, né? Algo que nós fazemos, muitas das vezes. exatamente. Então, isso chama a Com atenção. Peraí, eu certeza. estou julgando, mas eu já fiz. Ou eu faço, né? Exatamente. Tem que estar certo. Tem que ter essa atenção mesmo. Por isso, Exatamente. a questão da autoempatia, né? Para você prestar atenção, falar, eu vou julgar o outro, mas vem cá, mas será que eu não faria o mesmo naquele momento? Não teria a mesma atitude? Ou não teria, então, né? Então, realmente é isso. É um aprendizado diário, Vinícius, é Exatamente. diário. E é muito bacana, porque, assim, você vai clareando, né, os olhares, você vai verificando. E tá travando um pouquinho só. Eu estou travando, minha internet é terrível. Tá voltando. Pronto. Tá me ouvindo? Voltou, tô te ouvindo bem. Tô Tá te ótimo, ouvindo. Tá um então tá. pouquinho embaçado sua imagem, mas daqui a pouco tá voltando. Tá. Continua aí, Vinícius, enquanto ela volta. Ah, Não, e é legal isso que a gente está falando, porque uma vez eu ouvi uma frase de uma profissional, nesses cursos que a gente vai fazendo pelo caminho, em que ela me falou que foi aham. muito marcante. Ela falou assim: Vinícius, você não é juiz. Você não é juiz de ninguém. E aí eu fiquei, caramba, é mesmo, eu não sou juiz de ninguém. E ainda que eu fosse concursado e tivesse passado na prova de juiz, o que é uma profissão que eu acho muita responsabilidade e nunca senti o desejo e a vontade, até o juiz tem o princípio da imparcialidade em que ele deve respeitar e observar. Né? Então, assim, esse princípio tão básico que todos os juízes de todas as varas têm que colocar em Sim. prática é exatamente mais ou menos um recado para ele, dizendo o seguinte: olha, enquanto você estiver no seu exercício, no exercício da função de julgador, para julgar, para decidir, Uhum. você não pode trazer a sua bagagem emocional, ou pelo menos você não deve confundir a sua bagagem emocional, digamos assim, com o que a lei diz que é mais aplicável. É óbvio que a gente sabe que o juiz é ser humano, então, como seres humanos, a experiência de vida, tudo que se viveu, isso acaba tendo uma influência, mas não pode ter diretamente no julgamento. Então, assim, eu acho que esses são convites, né, que ficam Sim, para a gente, assim, de exercitar um pouquinho dessa imparcialidade no nosso dia a dia. sim, sim.
E deixa eu trazer para você uma questão que você falou da imparcialidade aqui, Vinícius, que eu ouvi ontem num grupo, né, que eu faço parte de estudos, né, que a gente faz parte de vários grupos, né, de estudo, né, Vinícius? Exato. Só E eu para falei, ficar, só para registrar, faltam 10 minutos, tá? Olha como é que passa tá, rápido. tá bom. Passa rápido. E aí é um mediador que tem que ser imparcial também, né? Tem que ser neutro e tudo. Tava numa mediação, um casal, e Ih, travou, só. oi, tá me ouvindo agora? Voltou. Isso. Aí o advogado de uma parte falou assim: não, você não vai mediar, você não vai ser o mediador dessa mediação, porque você é homossexual. E ela está se separando para ficar com uma outra mulher. E ele disse: bom, então quer dizer que. E aí você vai tender para o lado dela, né? Ele falou: então quer dizer que se eu fosse heterossexual, eu ia pender para o lado dele? Aí o advogado ficou, né, sem Uhum, resposta. Ou seja, o advogado ficou julgando que ele não tinha capacidade, né, de ser o uhum, mediador por causa da opção sexual dele. uhum. E assim, e ele tá certo que se fosse hétero, ele teria então partido, né, do outro. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com esse julgamento. Exatamente. Olha, falar da violência, né, do conflito que poderia ter sido gerado numa situação dessa. Exatamente. Como a gente tem pouco tempo, era esse último exemplo que eu queria trazer diante do que você estava falando da questão da imparcialidade, né? Exatamente. Não, ótimo exemplo, Sol. E assim, como a gente está caminhando para o final, a gente gostaria de deixar um recado e um convite a todo mundo que está assistindo a gente, um convite muito especial. Eu e Solange, e em nome da nossa Comissão de Gestão Positiva de Conflitos, nós vamos estar propondo um curso no dia 22 de setembro, um curso que vai ser disponibilizado no YouTube através de um link no Simpla. A gente vai disponibilizar tudo direitinho, de introdução à justiça restaurativa. E nesse curso a gente vai contar com a presença da grande professora Márcia Sarubi, que vem lá do Rio Grande do Sul prestigiar a gente, colaborar com esse evento. Eu e Solange também estaremos nele, né? Colaborando. É, Eu vou trazer um pouquinho da análise de um livro, o livro Trocando as Lentes, do Howard Zerr. Esse livro é o que você fala que é um livrinho de cabeceira aí, Solange está com ele na mão. É um excelente livro, e a gente vai destrinchar um pouquinho dele falando sobre justiça restaurativa, e também a Sol vai falar sobre comunicação não violenta, né, Sol? isso, exatamente. Vai ser ótimo, vai ser muito bom. E a Márcia também é sensacional, né, não, Vinícius? Então, Exatamente, é uma acho que vai excelente profissional. vai ser um trio bom para esse curso. Eu espero vocês lá. A gente vai falar um pouquinho de CNV, né, Justiça Restaurativa, sobre essa questão desse livro. Vai ser muito bom, Vinícius. Eu estou bem animada para esse curso. Vai ser bem Exatamente. bacana. Vai ser dia A 22 de gente setembro, às 13h30. A gente vai fazer uma postagem depois divulgando com um pouquinho mais de detalhe, com o link para inscrição, né? E, enfim, estão todos convidados. Por favor, compartilhem, porque quanto mais pessoas tiverem conhecimento sobre como funcionam as ferramentas, como se funcionam os círculos restaurativos, a justiça restaurativa, essa nova perspectiva, e também trazendo as ferramentas da comunicação não violenta, a gente tem certeza que de formiguinha em formiguinha, né, de pouquinho em pouquinho, a gente vai ajudando nessa construção, nesse aperfeiçoamento pessoal e profissional para lidar com os conflitos. E quem sabe, né, Vinícius, algum dia a gente consiga colocar isso nas escolas, né? E aí, conseguindo Exatamente. colocar isso nas escolas, né, quando chegar lá na frente, já vai estar muito melhor, muito melhor. Vamos ver. Não, com Mas certeza. como você disse, é de formiguinha, aos pouquinhos a gente vai fazendo. E há uma grande diferença, né? Depois que você começa a verificar a justiça restaurativa, a comunicação não violenta, a gestão positiva de conflitos, o seu mapa de mundo vai mudando, né? Vai mudando. É bem bacana, bem interessante. Vale a pena, convido a todos. Agradeço todos que estão presentes, que puderam nos prestigiar. Agradeço a você, Vinícius, a oportunidade desse bate-papo. Eu estou encantada. Muito obrigada. Eu agradeço também, Sol, pela oportunidade de compartilhar esse momento aqui com você.
Agradeço a oportunidade da nossa comissão de gestão positiva da aba e também a todos os participantes aqui que interagiram. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem chamar a gente no direct ou fazer comentários depois. Esse vídeo, só relembrando, ele vai para o nosso IGTV e também para o YouTube. E aí depois a gente vai publicar com todas as informações o nosso curso, mais uma vez, fazendo a última publicação, curso de introdução à Justiça Restaurativa, que a gente vai conduzir com o apoio da professora Márcia Sarubi, lá do Rio Grande do Sul, uma expert em Justiça Restaurativa. Vai colaborar muito com o nosso time e no dia 22 de setembro, a partir das 13h30, a gente vai estar fazendo esse cursinho totalmente gratuito e só se inscrever e através do link do Simpla e assistir lá no YouTube. Então, muito obrigado a todos que contribuíram e só aguardo você para as próximas lives. Tá. E Vinícius, só uma última coisa. Gratidão à nossa presidente pela confiança, né não? Sim, com certeza. Muito obrigado, André, e por todo apoio também, né? Emocional Confiança, e apoio, técnico, para a gente chegar aqui firme e fazer tudo fluir super bem como fluiu. Muito, muito obrigada. Até lá, Vinícius. Então Boa tá, noite a pessoal, todos. aguardamos vocês. Obrigado, Sol. Obrigada a você, Vinícius. Beijo. Tchau, tchau, beijo.